Bom dia, meus queridos. Que saudades que eu estou de vocês. Então, nunca pensei que fosse tão difícil levantar aos domingos e ficar em casa. Como é gostoso ir à casa do Senhor. Como é gostoso preparar essas aulinhas do Kinder Neivanense. Mas como não podemos, estamos passando por este momento tão difícil. Mas ainda bem que podemos ter a certeza e a fé que Deus, nosso Pai, irá acalmar toda esta aflição, irá acalmar tudo isto e nos trará a paz. Quero pedir hoje para você, em especial, levantar, ir ao encontro da sua mãe e dar um abraço bem apertado, porque hoje é o dia dela. Abrace-a, respeite-a, porque ela prefere muito mais do que um presente. Ela prefere o amor, o carinho de vocês. Eu estou enviando um pequeno vídeo que irá contar uma história para vocês, que vocês encontram em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, e capítulo 7, versículo 20. Trata da história de 4 homens que foram mais do que heróis, porque eles se apressaram em trazer as boas novas, as boas notícias. Quando estamos tristes, é muito bom receber boas notícias. Até melhoramos. Quando estamos doentes também. As boas notícias são bem-vindas. E é isso que estes homens fizeram. Eles eram leprosos e tidos como imundos, mas são pessoas de Deus. Então prestem bem atenção. A mensagem é maravilhosa. E reflitam sobre isso. Tenham um bom domingo. Aproveitem este dia. E se Deus quiser, o nosso próximo encontro será presencial. Um grande abraço a todos vocês. Eliseu respondeu: Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer. Mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma terrível doença da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iremos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso,
Ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: Nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios. Voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados. E as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: Eu vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida. Aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: Os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens, e o rei os mandou em 2 carros de guerra, com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o Rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E, conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, foram vendidos por 1 barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata. E o oficial havia respondido: Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: Com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. O cerco era uma estratégia militar comum utilizada na antiguidade. Ela consiste em cercar o inimigo e deixá-lo padecer de fome e sede. No capítulo 7 de 2 Reis, o povo de Israel estava sofrendo um cerco do rei da Síria. Porém, o profeta Eliseu traz uma boa notícia, anunciando que Deus livraria seu povo. Então, de forma sobrenatural,
Deus colocou medo no coração dos inimigos ao fazer soar ruídos de carros e cavalos, como se um grande exército estivesse a caminho. Os sírios pensaram que Israel tinha se aliado com algum outro exército e, tomados de medo, fugiram, deixando tudo para trás. O milagre havia sido operado, mas ninguém em Israel sabia. De repente, surgem em cena 4 homens leprosos, os quais estavam à porta da cidade. Como não havia comida em Israel, eles tiveram a ideia de ir até o acampamento inimigo em busca de alimento. Já não tinham nada a perder, todos aceitaram a proposta. Porém, para a surpresa dos 4, todo o acampamento estava abandonado, com um grande despojo deixado. Imediatamente eles começaram a comer e a guardar bens para si. Mas um pensamento de culpa tomou conta da mente deles. No verso 9 lemos: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. De fato, como comer tranquilamente enquanto todos na cidade morriam de fome? Diante disso, eles retornaram e anunciaram as boas novas, levando alegria e salvação ao seu povo. Essa é uma história com uma grande lição evangelística. Todo cristão é alguém que encontrou a fonte de alimento e esperança para a alma. Porém, são milhares que se calam. Isso estaria certo? Claro que não. Vou concluir com 2 pensamentos do evangelista alemão Reinhard Bonk. Este homem foi o responsável por missões evangelísticas em toda a África. Cerca de 75 milhões de pessoas se converteram através do ministério de Bonk. Ele disse certa vez: Não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. E também ele declarou: O evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos.